Hoje, o Estruturando Soluções, por ocasião do Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, estamos, na verdade, no Rio de Janeiro e vamos aproveitar esse momento, reunir aqui alguns amigos, grandes amigos, na verdade, que são, além de pessoas excelentes, são grandes profissionais. Vamos ter aquele momento aqui de bater um papo sobre estruturas, bater um papo sobre as experiências que a gente teve fora do país. São amigos que eu conheci durante o meu doutorado em Portugal, e eles vão poder também compartilhar aqui com vocês as experiências de vida, experiências profissionais, enfim. É um momento de muita alegria para mim estar podendo conversar com os meus amigos João Pantoja e Rodrigo Martins. Meus amigos, que prazer, poxa, conseguir reuni-los, né? Porque olha só, né? Eu sou do Ceará, o João Pantoja de Brasília, o Rodrigo Martins aqui do Rio de Janeiro, e a gente conseguir marcar um horário que atendesse aos três. Ainda bem que, volto a dizer, por ocasião do Congresso Brasileiro, estamos todos aqui e vamos bater esse papo hoje, que vai ser muito, muito interessante. Meus amigos, João Pantoja, quero passar primeiro a palavra para você. Faz aí uma breve apresentação da tua formação. Ô Paulo, então, boa tarde a todos. Eu primeiro queria agradecer aí o Paulo pelo convite de estar aqui com o Estruturando Soluções. Gosto muito, sempre vejo, né? Paulo é um amigo muito querido e profissional de alta qualidade. E você quer que eu faça um resuminho, né? Bem, aquele resumo bem resumido, porque o teu resumo já levaria 2 horas. Tá. Não, então eu sou engenheiro civil, né, formado pela UNB, fiz mestrado em estruturas também pela UNB, fiz meu doutorado na PUC Rio, com um sanduíche na Universidade de Illinois, de Urbana-Champaign, Estados Unidos, e depois eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade do Porto, onde a gente se encontrou, né, cara, você estava fazendo seu doutorado, e eu fazendo pós-doutorado. Foi um momento muito especial, né? Foi bem bacana e, cara, foi bem interessante. Então, em resumo, né, eu sou hoje professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Departamento de Tecnologia, né? E também tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo durante o período que eu estava na PUC Rio. Nós tivemos o mesmo orientador de doutorado para mim, do Rodrigo de mestrado, que foi o professor Eloy, infelizmente falecido, né? E que era professor titular da UFRJ. E, cara, foi um período assim, muito enriquecedor e foi onde nós nos conhecemos, né, Rodrigo? Foi ótimo, foi muito bom. Então, eu fiz tive algumas participações lá no mestrado profissional lá da UFRJ. De modo resumido, digamos, a parte acadêmica é isso aí, né? Sou engenheiro de estruturas, tenho muitos projetos em Brasília, no Brasil, né? E nós vamos, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dando mais pitadas de informações. Rodrigo, meu amigo, faz aí um resumo também. Eu não falo tanto quanto o Pantoja, né? Então, vou resumir facilmente. Bom, sou o Rodrigo, tenho 40 anos, estou engenheiro de estruturas pela FRJ, tenho mestrado também pela FRJ em estruturas, tenho um mestrado em Coimbra em geotecnia, uma área muito conectada à nossa, né, dependendo do tipo de projeto que a gente faça, e tenho um doutorado interrompido que, se Deus quiser, vai continuar aí para os próximos anos, né, Pantoja? É isso aí. Vamos ver como é que vai ser. Moramos em Portugal, né, todos nós, foi lá que a gente se reuniu pela primeira vez, e ao longo do podcast a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas vocês se conheceram aqui no Rio? Nos conhecemos no Rio. Eu estava fazendo projetos de graduação com o Luiz Eloy e o Pantoja estava no doutorado, começando o doutorado. Isso. Depois eu fui para o mestrado, você estava no doutorado ainda. Isso. Foi muito bom. Eu os conheci em Portugal. Na verdade, eu conheci primeiro o Pantoja. Certo dia, eu estava no gabinete do meu orientador, do professor Humberto Varum, e a gente conversando ali, batendo um papo, ele falou: Paulo, você conhece o João Pantoja? Eu, não, professor, não conheço o João Pantoja. 1 minuto. Ele pegou ali o celular, pegou o telemóvel. João, você está por aqui, João? Dá uma passada aqui no meu gabinete. Aí o Pantoja abriu a porta, entrou lá. Paulo, esse aqui é o João Pantoja, está fazendo um pós-doutorado aqui com a gente e tal. O professor Humberto Varum, né, nós três o conhecemos, além de um grande engenheiro, poxa, é uma excelente pessoa, né? Ele tem sempre essa preocupação de quem chega à cidade do Porto, de gerar ali uma conexão com as pessoas que já estão ali, e ele identifica facilmente o perfil de cada um, né? É muito engraçado como isso funciona.
né? Então, a primeira pessoa que ele falou foi, Paulo, vou chamar aqui o Pantoja. Cara, e não errou, né? Ali a gente já chegou, e aí, tudo bem, tudo bem? E o Pantoja já disse, Paulo, vamos marcar pra gente tomar um café? Poxa, vamos, a gente começou com o café, né? Aí depois desse café vieram cerveja, superbox, vinhos, e aí, gente, foi quase 2 anos, né, de muitos encontros. Um desses encontros, inclusive, foi no aniversário do Pantoja. Era época de Copa do Mundo, e o Pantoja disse, aí, vamos fazer aqui um aniversáriozinho no restaurante e tal. Quando a gente chega lá, mais uma grata surpresa, foi lá onde eu conheci o Rodrigo. Exatamente. Não foi isso? Foi isso mesmo. E aí a gente se encontrou ainda várias e várias vezes. São João do Porto, alguns churrascos que a gente fazia. E algumas vezes na universidade também, né? Menos vezes. A gente também se encontrava porque, assim, na universidade a gente não tinha interesses diretamente ligados. Eu estava ali no doutorado, o Pantoja estava no pós-doc e o Rodrigo fazendo doutorado na FEUP também. Mas com outro orientador. Com outro orientador e... Ao longo do doutorado, ele começa um mestrado em Coimbra. Isso, eu interrompo e começo. Exatamente isso. Vamos falar muito aqui sobre esse nosso período lá. E do ponto de vista de trabalhos, né, científicos, como eu acabei de dizer, a gente não tem ali uma ligação direta. Eu trabalho, na época, eu estava fazendo meu doutorado na área de engenharia dinâmica, sismicidade. O Pantoja trabalhando com confiabilidade. Você trabalhou com degradação, confiabilidade. O Rodrigo estava com... Estava com o professor Rui Calçada trabalhando com pontes de alta velocidade, para trem de alta velocidade. Então, vamos falar um pouquinho das nossas áreas de estudo? Pantoja, como é que é trabalhar com degradação, trabalhar com confiabilidade? São áreas muito boas, né, cara? Eu acho que, na verdade, hoje, essa área de confiabilidade, fiquei muito satisfeito aqui de estar aqui no Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, porque é alguma coisa que o professor Eloy repetia lá atrás e que eu, né, até hoje tenho uma grata surpresa de saber que, por exemplo, hoje, né, praticamente todas as normas estão em termos dos índices de confiabilidade, que na verdade, né, são a representação da probabilidade de falha de algum tipo de equação, né, ou de equações. Estamos voltando para 2008, né? Exatamente. Então, cara, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que a confiabilidade... A gente tinha até um ponto aí, né, Paulo, para falar um pouquinho sobre confiabilidade. Eu vou aproveitar, já dar uma adiantada, porque, na verdade, uma das coisas que eu acho muito, mas muito interessante, né, de confiabilidade, eu lembro que eu discutia muito isso com o professor Eloy e ele me falava de uma maneira muito interessante, né? É que ele falava assim, poxa, imagina o seguinte, professor, o Pantoja, quando a gente quer comparar, por exemplo, você vai comparar uma viga parede, um pilar... E você tem vários modos daquilo ali romper, né? Então você pode ter um modo frágil, você pode ter um modo dúctil, você pode ter fadiga, você pode ter fissuração, excesso de fissuração. Veja que com confiabilidade, quer dizer, você gera uma uniformização. Então por quê? Porque todos esses modos de falha podem ser representados em termos de probabilidade. Como é que você vai pegar esses modos? Imagine se você não tivesse a probabilidade, tudo isso em termos de probabilidade. Como é que você ia comparar uma coisa com a outra? Quer dizer, é muito difícil você comparar. E com confiabilidade isso vira uma mesma coisa, né? Você tem uma variável, que na verdade é a probabilidade de falhar ou não falhar, digamos, ou atingir um determinado alvo ou não atingir. Então, a confiabilidade, né, é uma coisa que traz, digamos, uma uniformização muito grande para você fazer essas análises, né? Não é à toa que todas as normas mundiais, praticamente todas hoje, estão em termos de confiabilidade. Pode ser de sismo, pode ser de concreto, de aço, de madeira, não interessa, tá certo? Então, isso eu acho que foi um acerto muito grande lá do professor Eloy, quando ele entrou na área, porque independe de ser dinâmico, de ser estático, de ser material, né? Hoje as normas todas estão indo para isso. E hoje nós tivemos várias palestras aqui, né? Desde profissionais do Japão, profissionais da China, nós tivemos o pessoal da Suíça que esteve aí, e todos falando em termos de confiabilidade. Então, todos estão hoje, quer dizer, então, por quê? Porque virou, digamos, uma linguagem universal. Né? Então, hoje todo mundo fala e todo mundo se entende através de confiabilidade. O cara não tem que ficar explicando, porque essa norma é assim ou porque essa norma é... Não. Então, as diferenças elas vão ser mostradas em termos
de confiabilidade. Então isso, cara, faz com que a coisa fique muito mais uniforme, né? É como se todo mundo falasse uma mesma linguagem. Então o uso da confiabilidade, eu acho que uma grande, talvez a maior vantagem seja essa. E eu acho legal também complementar que essa parte da confiabilidade, ela está presente em qualquer uma dessas normas que o Pantoja citou, através dos coeficientes de majoração e minoração, né? Então é a partir disso que a gente tem os coeficientes de majoração e minoração, ou seja, a partir da confiabilidade, do estudo feito de confiabilidade, você dá uma mexida nesses coeficientes. Mas assim, como é que vocês visualizam, e se vocês têm informações a respeito disso, de evolução das nossas normas em termos de dimensionamentos, né? Porque a gente trabalhando ali no estado limite último, o que governa os nossos dimensionamentos é justamente o uso dos coeficientes de majoração ou minoração, né, em que a gente aplica para poder fazer o dimensionamento. Né? Dentro da questão do uso da confiabilidade, esse método de dimensionamento, ele sofre aí uma alteração. Veja bem, correto? Você usando esses coeficientes, você na prática não consegue enxergar qual é a real probabilidade de uma estrutura vir a, sei lá, deformar muito ou vir ao colapso. Então, quando você transforma isso em confiabilidade, ou seja, na palavra confiabilidade, né, você vai calcular a probabilidade de falha de uma ou mais funções para aquele evento. Então, por exemplo, imagina que você precise calcular uma viga e você vai usar o seu fator 1,35 a peso próprio. Quanto de probabilidade de falha tem se você botar 1,3 naquele caso? Então você não tem essa. Quanto que você aumentou a chance de você ter uma probabilidade de falha se você tiver um fator de segurança? Então, assim, o que a gente observa realmente no Congresso é muita aplicação da confiabilidade em estruturas existentes. Isso. Porque você consegue, de alguma forma, entender o quanto mais ou menos você está exposto àquele risco. Exatamente. Além de, por exemplo, a gente está com uma coisa muito importante, é que você imagina o seguinte, cara. Imagina que você queira comparar, né? A gente tem, digamos, os estados limites de serviço e os estados limites últimos. E você tem vários, né? Você tem várias equações, tanto do estado limite de serviço quanto dos estados limites últimos. E em termos de confiabilidade, você transforma tudo isso num parâmetro só, cara. Então você pode, digamos assim, ter uma ideia muito clara de por exemplo, qual é a diferença em termos de probabilidade de eu atingir um determinado estado limite de serviço, e aí fica claro, digamos assim, poxa, se eu estiver trabalhando com vibração, ou com deslocamento, ou com, por exemplo, abertura de fissura, eu tenho exatamente um parâmetro, uma medida que compara todos esses em termos de norma, inclusive de qualquer outra norma que você queira comparar. Então veja, cara, que isso aí é uma coisa, é de um potencial para que você, digamos, consiga realmente falar a mesma palavra, porque o problema é, como é que você vai comparar isso? Se você pegar a norma, por exemplo, indiana, britânica, alemã, americana, brasileira, como é que você compara isso? Porque às vezes tem parâmetros completamente diferentes. Quando você transforma tudo isso em confiabilidade, então, cara, você tem um parâmetro que efetivamente representa a probabilidade de não ser atendido aquele estado limite de serviço ou último. Eu vou tentar fazer aqui uma tradução, né, do que vocês têm dito aqui para o pessoal que está nos assistindo. Olha só, veja se eu estou correto. Então, se a gente for falar em estado limite último, onde a gente já tem aí um nível de dano na estrutura, a gente pode ter um dano que vai desde a impossibilidade de uso daquela estrutura por não apresentar mais condições de segurança. Isso. Mas a gente pode ter uma situação de dano pior do que essa, que seria realmente chegar numa situação de colapso em que você expõe as vidas de pessoas a riscos. Isso. Tá? Então, quando a gente está trabalhando ali com um coeficiente de majoração, de minoração, que é previsto em norma, a gente está adotando um coeficiente para evitar chegar a esses estados de danos, só que, na verdade, eu acabei de citar 2 níveis de danos. E naquele momento ali a gente não está fazendo um ajuste fino de que nível de dano eu estou trabalhando. Então, seria o quê? Existem estruturas, por exemplo, submetidas a uma ação de sismo, em que eu quero garantir que não vai haver desabamento por conta, né, da expulsão de pessoas, e pode ter um outro tipo de estrutura
que eu não quero que não haja desabamento, eu quero mais que isso. Eu quero que não haja desabamento e que a estrutura permaneça em condições de segurança. Perfeito? Sim. Então, nessas duas situações, os coeficientes adotados não seriam os mesmos. Não. Em função da probabilidade Isso. de chegar nesse nível de dano. Por exemplo, eu vou te responder agora, que foi bom que você falou isso, porque, por exemplo, eu não sei se você viu, nós tivemos aí no Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, nós tivemos a palestra do professor Muttoni, da Suíça, e ele lá, tanto na palestra dele, quanto na palestra que foi, assim, teve uma outra... Do Hugo da FIB. São duas palestras em que o cara fez o seguinte: ele pegava e fazia uma comparação do seguinte: ele pegava, verificava os coeficientes de segurança, só que como ele estava avaliando um estrutura existente de ponte, então ele queria saber o seguinte: houve um aumento de carga. E hoje a norma permite o seguinte: se você for lá e fizer exames, ensaios, é permitido a você diminuir os coeficientes de segurança em função do conhecimento que você tem prévio. Isso é basicamente o que a confiabilidade faz. Se você já tem um conhecimento prévio, se você tem uma diminuição, por exemplo, você tem uma distribuição em que você tem um desvio padrão menor, ou seja, você tem mais certeza do que você vai fazer, você tem como diminuir o coeficiente de segurança. Então isso é próprio da confiabilidade. Isso só foi permitido com a entrada da confiabilidade, porque aí, quando você tem esses dados resultantes de ensaios ou de dados que você observa de enchentes, se você tem, você consegue alterar os coeficientes de segurança. E quando, em termos de normas, nós teremos documentos brasileiros que ao invés de apresentar ali a sugestão de um coeficiente, permita um método padrão, isso, né, que nos permita, baseado em uma norma, definir que coeficiente adotar em função da probabilidade de ocorrência de um determinado cenário. Exatamente. Quando que isso... Vocês sabem dizer quando que isso vai acontecer? Não, já em termos de evolução de norma. Não, eu estou dizendo, olha, já está acontecendo. Se você pegou... Agora eu lembrei quem foi. Foi o Fernando Stuck. O professor Fernando Stuck da USP. Ele fez uma apresentação em que ele mostrava o que aconteceu, né, em várias pontes, e numa delas ele usou essa diminuição de coeficiente, falou disso, e aí na verdade, ele já dava em termos de confiabilidade. Porque hoje, na verdade, todas as normas já estão com esses coeficientes, tá certo? Então... Agora, a norma brasileira, o que acontece? É isso que eu quero chegar. Ela já tem grupos que estão estudando. Seria o que? Revisão da 8681? Isso. De várias, né? Não é de pontes. Porque começaria por aí, né? Exato. Talvez pela 8681. Eu acho que não vai ter na norma brasileira algo muito explícito em termos de confiabilidade do tipo, usa isso se você... Ou seja, não vai ter em curto prazo ou você acha que não? Não, acho que, na verdade, assim, eu acho que o que vai acontecer são graus de exigência. Eu acho que as nossas normas podem ter isso de incremento ao longo do tempo. Certo. Né? Dependendo do tipo de problema, dependendo do nível de estrutura, dependendo do nível de requisito. Diferentes coeficientes de majoração. Pode ter diferentes coeficientes de majoração. Ou minoração, entende? Perfeito. Calibrados via confiabilidade. Assim, eu não acho que vá ter alguma coisa nas normas em termos de confiabilidade diretamente. Olha, usa esse beta, usa esse beta. Mas eu vou te dizer... Mas mundialmente tem? Tem. O Eurocode tem. O JCSS tem. Cara, todo mundo tem. Isso que eu estou dizendo. Então, eu acho, Rodrigo, digamos assim, eu discordo um pouco de... Totalmente. Por quê? Porque eu acho que a norma brasileira... ela vai ter que se padronizar com o resto do mundo, não tem como, cara. Não, eu acho que ela vai, mas eu acho que ela vai traduzir em termos de coeficiente. Não, sim, ela vai trazer para coeficiente. Mas eu acho que ela vai ter lá as tabelas, como é feito no Eurocode. Tem lá as tabelas, cara. Ei, Pantoja, e eu já tive a oportunidade de trabalhar contigo em algumas oportunidades, né? Oportunidade de trabalhar em alguns trabalhos. Eu tentei não ser redundante de um jeito, mas fui redundante do outro, né? Mas eu acho que eu dei o recado. Já trabalhei contigo. Bom, vamos resumir. Eu já trabalhei contigo algumas vezes e a gente chegou, tanto do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista de trabalhos voltados para o mercado. Você já me apresentou trabalhos de inspeção em estruturas, né? Em que você já adota
alguns métodos baseados em confiabilidade. Exatamente. Então, sendo você um professor, né, atualmente da UNB, e você já tendo atuado muito tempo como projetista, como consultor, essa transferência desses conhecimentos acadêmicos para o mercado já tem acontecido? Você já usou algum método nesses trabalhos de inspeção, de recuperação? Como é que... Já, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples agora. Nós estamos finalizando agora, né, lá em Brasília, nós estamos fazendo um trabalho para a Defesa Civil de Brasília. Nós temos um projeto de pesquisa que veio através da FAPDF, que é a Fundação de Pesquisa do Distrito Federal, e em que nós fomos contratados pela Defesa Civil porque eles estavam com um problema de análise de vossorocas, né, que são aquelas fendas que abrem, né, no solo. E você tem problemas de, assim, em locais, né, em bairros, né, de baixa renda, aquilo pode abrir, as pessoas ter problemas tanto econômicos como morte de pessoas, né? E eles estavam com um problema de fazer análise daquilo ali. E aí qual foi a ideia, né? Então, o que eu propus lá, que é o meu grupo, né, não sou eu, mas o laboratório né, LabHack lá da UNB, a gente propôs fazer uma análise de risco, tá certo? Fazer uma análise de risco de vossorocas. Então, nós fizemos toda uma metodologia de análise de risco baseada em confiabilidade. Porque aí, o que acontece? É exatamente isso. Quando eu faço isso, eu posso comparar exatamente com a mesma coisa que o pessoal dos Estados Unidos está fazendo, com o pessoal do Canadá está fazendo, com o pessoal da Itália está fazendo. Então, e aí o que eu mostrei para os caras foi isso: olha, agora, do jeito que a gente fez, a gente, na verdade, faz a análise de estabilidade dos taludes, faz análise de pluviométrica, de índice pluviométrico, mas a gente sai com um índice de confiabilidade, que permite com que a gente possa usar todos os trabalhos que são publicados em todos os lugares do mundo e comparar com o que a gente está fazendo. E é também uma coisa assim, em 2007, 2008, né, naquela época, lá atrás do Eloy, eu lembro que, deve lembrar disso, teve um projeto, que eu não lembro exatamente onde, que o Eloy atuou como consultor, e ele falava de um projeto que tinha muitas estacas, lembra disso? Ele falava que tinha um projeto que tinha muitas estacas, e ele, através de análise de confiabilidade, ele conseguiu reduzir a altura, o comprimento, né, das estacas, porque tinha dados mais reais, e coisa do tipo, então ele conseguia. E assim, só fazendo um adendo, assim, essa parte de confiabilidade, de análise de risco, de probabilidade de falha, ela na verdade é amplamente utilizada, por exemplo, em óleo e gás. Você já usa essas ferramentas para decidir quem ou onde você vai fazer manutenção, ou seja, quem é que tem mais chance de dar problema? Ali, então vou lá e corrijo. Ali, então vou lá e corrijo. Para fazer inclusive o planejamento. Fazer o planejamento. Então, isso já é usado na realidade. É porque a nossa engenharia de estruturas de concreto, de metálica convencional, é uma engenharia um pouco mais convencional. Conservadora. Assim, então, nem conservadora, mas ela não puxou tão rápido essa parte que veio da engenharia mecânica, por exemplo. E como você falou, que a gente não tem hoje uma norma, né? Quer dizer, já tem o grupo de pesquisa da norma brasileira estudando estruturas existentes, mas a gente ainda não tem uma norma de estruturas existentes, Paulo. Não tem. E aí você vê, eu estive fazendo pós-doc em 2017, 2018, em degradação de estruturas, e você vê que eu já usava confiabilidade desde aquela época, e hoje é o que o pessoal está fazendo. Então eu vi hoje, eu participei do Congresso de Pontes e Estruturas, felicidade, né, cara? Ver que todo mundo, o Fernando Stuck está falando disso, o professor Mutoni lá da Suíça está falando assim, o cara lá do Japão também está apresentando a mesma coisa. Então tá todo mundo usando, cara. Não tem como a gente voltar mais. Né? E eu tive até a oportunidade de fazer um trabalho usando confiabilidade lá com o Pantoja, né? Eu faço parte lá também do LabHack, e a gente trabalhou sismicidade, confiabilidade juntos, né? Fazendo a orientação do Philip, né? Que agora está fazendo doutorado lá na Unicamp. Na Unicamp. Ótimo. Foi muito legal, dos palácios lá, muito bacana aquele trabalho. A confiabilidade pode ser aplicada em todo tipo de projeto. E assim, o que é que eu gosto, né? E estou muito feliz de estar com vocês dois juntos aqui. Nós três trabalhamos na área acadêmica, gostamos de pesquisa, cara, mas a gente ou esteve ou está, né, ligado a atividades de mercado, seja através de empresas, através de laboratórios, consultoria. Eu acho, cara, que assim, a gente tem essa obrigação, né, de produzir conhecimento, mas de levar esse conhecimento para o mercado, porque uma área complementa a outra. Exatamente. Né?
Tipo, eu tiro pelos próprios alunos, cara. Você ter uma aula com alguém que é acadêmico, mas que aplica no mercado, é uma aula completamente diferente. Né? Então, estou aqui conversando com pessoas que atuam no mercado fortemente. O Rodrigo, poxa, eu digo o seguinte, cara, o Rodrigo é um cara extremamente jovem, né? Muito jovem, Rodrigo, muito jovem. Na verdade, é um casal de engenheiros jovens extremamente competentes. Eu gostaria muito, infelizmente a gente não conseguiu organizar as agendas, né? Porque o Rodrigo produz muito cientificamente, produz muito no mercado, né? E também produz muito em casa, né? Ele produz muitos filhos. Peraí, estamos falando de 10 filhos aqui nessa mesa. Produz muitos filhos. O Rodrigo e a esposa dele, né, a Aline, que eu adoraria que estivesse aqui com a gente, jovem e extremamente competente. E vocês dois são engenheiros, assim, de mão cheia. E eles estão com 4 filhos, né, um recém-nascido. O mais velho tem quantos anos? 11 anos. Então, gente, conseguir um horário com uma mãe que tem 4 filhos, engenheira, é difícil. Né? É difícil, né? Então, lamentavelmente, ela não está aqui, mas o Rodrigo e a Aline, poxa, eles têm participação em obras emblemáticas no Brasil e notadamente no Rio de Janeiro. Nós tivemos a sorte, né, de estar presente em algumas obras, assim, o prazer de estar em algumas obras dessas. Foi um período muito bom, esses anos que passaram. Né? A gente teve acesso a muitas obras icônicas, de Olimpíada, de Copa do Mundo e obras de infraestrutura, né? Muitas obras de infraestrutura. Então, assim, realmente é um período... Demos a sorte de estar vivos e sendo engenheiros nesse período, né? Onde tiveram essas obras de grande porte. Conta um pouquinho da tua trajetória como projetista aqui. Vocês hoje possuem uma empresa de consultoria, Isso. A For Consult, é isso? Perfeito. Mas no início, onde vocês começaram trabalhando, que obras emblemáticas, vamos citar algumas, e como vocês atuaram. Vamos lá, vou tentar puxar um pouquinho pela memória, que eu não sou tão jovem assim como você fala. Cara, hoje o cara não é jovem. Não, tão jovem, não disse que não é jovem. Vamos lá. Não, mas antes de você falar que não é jovem, você olha ao teu redor, né? Não é, Pantoja? Se você tivesse, sei lá... Não é, Pantoja, o cara... Com quem eu vou confirmar? Com quem eu vou confirmar, Pantoja? Tem que confirmar contigo. Mas o cara já disse a idade, eu tava fazendo graduação e tava no doutorado. Não tem jeito. Mas podia ser precoce, né? Podia. Mas não é o caso. Então, cara, assim, não é tão jovem comparando aí com o pessoal que tá lá no ensino médio, né? Mas aqui não, cara. Aqui você pode vestir bem essa camisa do jovem. Mas eu, na verdade, Paulo, acho que, na verdade, a conexão grande aconteceu entre nós aqui exatamente por esse perfil misto aí, né? Exatamente por isso. Eu acho que esse perfil misto é exatamente você tem uma parte acadêmica, mas você tem uma parte de mercado, né? Então, porque eu mesmo, eu entrei para a Universidade de Brasília com 45 anos de idade. Então, até 45 anos de idade eu estava no mercado, trabalhando, fazendo projeto, trabalhei em muitas obras, trabalhei em metrô. Então, cara, cada um de nós aqui, pelo que, né, eu vejo, é engenheiro de estruturas e, obviamente, trabalhou em obras grandes, obras pequenas, obras médias, de tudo quanto é natureza, com proteção, com mercado, com tudo. Então, vivenciou o mercado. E eu quero já ouvir as experiências sobre as obras aqui do Rio. Só dar um depoimento que eu acho engraçado isso, que quando eu conheci o Pantoja em 2008, ele era projetista. Exatamente. Ele estava começando essa transição de sair de projetista para ir para acadêmico, né? Fazendo doutorado, depois pós-doutorado. Então eu ainda vivenciei um pouco do Pantoja projetista. A gente conversava muito sobre projeto, sobre obra, porque ainda fazia obra, né? Então, então você foi projetista e teve construtora? Tive construtora. Poxa, eu acho que lembro uma vez a gente conversando lá na Rotunda da Boa Vista. Né? Entre tantas as conversas que a gente teve, não teve uma lá no final de tarde? Isso. Estávamos eu, o Pantoja, a minha esposa, e a gente começou a falar sobre empresas. Cara, e aí vai. Na verdade, eu comecei fazendo algumas lamentações, né? Eu comecei com Pantoja, cara. Isso, aquilo, outro. Ele falou, ô Paulo, tu quer ouvir história? Então bora, senta aí, pede outra cerveja que a gente vai contar a história agora. E ele contou várias histórias da época que ele era empresário da construção civil. Né? Então, assim, eu quero já ouvir sobre as obras do Rio de Janeiro. Mas só falando essa história de quem é de mercado e quem é acadêmico também, às vezes, o meu mestrado e o meu doutorado foram doutorados acadêmicos, ou pós-graduações acadêmicas, né? Porque existe uma linha de mestrado profissionalizante. Isso. Né?
E às vezes quando os alunos me perguntam, professor, vale a pena fazer um mestrado acadêmico para quem é de mercado? Eu sempre respondo o seguinte: eu concluí a graduação, trabalhei 7 anos para ingressar no mestrado acadêmico. Depois eu trabalhei mais 7 anos para ingressar no doutorado também acadêmico. Eu concordo que quem sai da graduação e vai direto para um mestrado acadêmico, eu não sei se esse mestrado, do ponto de vista de mercado, vai ter vai somar muito, né? Realmente. Porque, assim, você vai continuar, na verdade, você vai se aprofundar muito mais nas teorias. Agora, para quem já tem contato com o mercado, para quem já tem várias dúvidas, para quem gostaria de entender melhor determinado método, como melhorar aquilo, cara, o mestrado e o doutorado acadêmico faz sentido mesmo para quem é de mercado. Claro, não sei se vocês concordam comigo, né? Porque assim, é aquilo. Os professores estão entregando muita teoria. Só que você já sabe exatamente que teoria vai somar para você e qual que não vai. Você consegue fazer esse filtro. Isso é um filtro. Né? Assim, eu também concordo. Eu acho que você fazer direto, sair da graduação e emendar direto um mestrado, mesmo que você tenha um veio acadêmico, eu acho que você não aproveita tanto quanto você dando uma parada, respirando, botando a cabeça para fora, ganhando alguma experiência, né? Para saber exatamente o que você quer pesquisar, não quer pesquisar, porque senão você acaba indo junto com a onda, né? Isso. Você acaba indo com um professor que não é nem o tema que você quer e você nem olhou o mundo de fora, né? No final das contas. Mas assim, eu acho que independente disso, hoje a gente tem alguns mestrados profissionais, inclusive o meu mestrado em estruturas é um mestrado profissional da FRJ, da Poli, que você tem contato com pessoas que já fizeram projeto, são turmas não muito grandes, então você consegue tranquilamente aproveitar mais do ponto de vista de profissão do que um acadêmico. Mestrado do que um acadêmico. O teu em Lisboa, o teu em Coimbra é acadêmico. Eu comecei, eu fiz quando eu estava me formando, eu fiz um mestrado acadêmico na COP, mas aí eu estava justamente nesse início de carreira, começando a trabalhar na empresa e coisas do tipo. E você foi professor um tempo também, não foi? Fui professor substituto da FRJ, exatamente. E as obras? Me fala dos projetos aí, dos grandes projetos do Rio. Então, vou falar um pouco do todo. Assim, na verdade, eu sou novo, como você diz. Né? Finalmente tu assumiu que é novo, né? Sou novo, como você diz. Mas eu comecei a trabalhar na engenharia com meu pai. Meu pai era engenheiro de estruturas, sempre trabalhou na área de barragens, fazendo parte estrutural da parte de barragens. E eu comecei com ele na época meio que desenhando, porque meu pai é daquela época que não existia AutoCAD, né? Era tudo na prancheta, né? Então ele precisava de alguém que desenhasse. E aí eu falei, bom, deixa que eu desenhe, pelo menos você me paga alguma coisa, né? E aí foi essa troca durante muito tempo. Então eu acabei pegando uma experiência muito grande nessa troca que eu tive com meu pai. No início ele detalhava tudo à mão, como o pessoal do antigamente faz, né? Como vocês faziam? Uhum. Eu fazia. Como vocês faziam? Pronto. Agora que agora entreguei. Né? Não, e outra. E agora que ele já assumiu que é novo, aí viram umas piadinhas agora com a gente, Patrão. Eu tava quieto. Não, mas brincando. Mas meu pai teve essa experiência, né? E acabou que não mexia em AutoCAD, de uma outra geração, né? Não era muito mais velho, mas ele era mais velho. Depois eu entrei na FRJ para engenharia civil. Acabei me formando em estruturas. Já emendei o mestrado na COP, que eu não levei até o final. Depois fui fazer o mestrado profissional em estruturas na FRJ, junto com o meu MBA em gestão de negócios do BMEC, né? E aí sim abri a For Consult em 2009, 2010. Então, assim, eu tive o privilégio, né, de ter sido formado antes dessas obras grandes e icônicas que a gente teve no Rio de Janeiro, em termos de projeto, né? Eu participei de alguns projetos icônicos, vamos chamar assim, né? Pelo menos no meu coração são icônicos, né? Como Maracanã, por exemplo. Eu tive participação da equipe que fez o projeto. Da reforma do Maracanã para a Copa do Mundo, foi? Exatamente. O de antes foi 2005, 2006, mas o que fizeram? 2010, 11. Assim, o pessoal tem uma ideia do que foi feito no Maracanã naquele período, mas foi feita a demolição da marquise, foi isso? Feita, nessa última a marquise reforma, de concreto. Nessa última reforma, sim. Nessa última reforma foi feita a demolição. Ficaram basicamente os pilares de fora, né? O que você vê de fora, que são os gigantes, que chamavam gigantes. Ficaram basicamente 2 ou 3 eixos de pilares internos. O resto todo foi demolido para ser reconstruído porque
né, você tem várias exigências de padrão FIFA, né? De questões de visibilidade, que o Maracanã antigo não atendia, não cumpria. Assim, qualquer estádio antigo não cumpria, né, na verdade. Quer dizer, qualquer não, mas grande parte dele. Então eles tiveram que adequar, mexer em níveis de cobertura, para todo mundo ter a mesma visão do campo. Uma série que dá para fazer um podcast só sobre o Maracanã, no final das contas. Né? Então fala um pouquinho mais, que o assunto é bom. Não, o assunto é bom. Eu sempre que venho ao Rio, eu faço questão de ir no Maracanã. E hoje, né, não sei exatamente que dia, né, que o nosso podcast vai estar no ar, já que não é ao vivo, mas hoje é dia 15 de maio e eu vou estar lá no jogo Flamengo e LDU. Essa parte tu vai cortar. Não, mas sou eu, não são vocês, né? Porque na verdade o Pantoja é flamenguista, né? Já o Rodrigo é Fluminense, eu já tentei conversar pessoa bacana, sobre isso, mas não pode ser bom em tudo, né? Não dá para ser perfeito. E aí, gente, tem umas histórias bacanas também sobre futebol. Vou só falar aqui um pouquinho, a gente faz um recorte e depois tu volta pro Maracanã. A gente morando em Porto, em 2019, né, na época do auge, acho que talvez o melhor período do Flamengo. Disparado, né? Talvez comparado ali com 80, a nossa geração é certo, né? E a gente morando em Porto, e naquele período terminou que os portugueses se envolviam muito com o Flamengo por conta do Jorge Jesus, né? Poxa, os jogos do Flamengo eram transmitidos em canais abertos, né, em Portugal. E aí, final da Libertadores, Flamengo e River Plate. Não sei, o Pantoja estava viajando, eu acho. Não estava mais, não. Tinha voltado. Já tinha voltado? E aí a gente fez a gente chamou todas as pessoas do nosso prédio, a gente morava num prédio de 4 pavimentos. Levamos os portugueses lá para o nosso prédio, o Rodrigo foi também com a Aline, e o Rodrigo, bom fluminense, né? Ficava sentado ali só secando o Flamengo, né? E a gente assistindo aquele jogo, de repente, a história que todo mundo já sabe, River Plate 1-0. Cara, eu não acreditava mais. Eu olhava ali pro lado, percebia aquela alegria do Rodrigo ali, né? Bem, eu não vou demonstrar em respeito aqui, mas eu tava indiferente. Equilíbrio indiferente, né? E aí, cara, aquele resultado final ali, coisa que, assim, como flamenguista, eu nunca vivi nada parecido, né? Mas, assim, são histórias que nós vivemos lá em Porto, mas vamos voltar aqui pro Maracanã. Então, muita estrutura metálica foi feita. Foi, a parte nova do Maracanã, ela é, sei lá, não sei quantos por cento, 1% outro, mas ela é praticamente quase toda em estrutura metálica, né? A parte de vigas e pilares, e os degraus não, concreto pré-moldado. E tu atuou especificamente em que área do projeto? Cara, eu participei da elaboração do projeto estrutural. Concreto e metálica também. Concreto e metálica, Mas eu não era o responsável por isso. Na verdade, eu fiz parte da equipe que fez, entendeu? Perfeito. Era uma equipe muito grande, coisa, né? Já é muita coisa. Não, claro que pelo amor de Deus. Eu só entro lá e já fico me sentindo privilegiado. Imagina quem... Eu toda vez que entro, eu confesso que eu olho, sei lá, 80% do jogo e 20% da estrutura. Tenho certeza. É porque isso já foi diminuindo ao longo do tempo. No começo, de repente, nem jogo você via, Os né? primeiros jogos no Dragão, eu não olhava pro jogo. Verdade. Não era meu time, tava jogando. Era assim na época, né? Hoje eu tenho um grande carinho pelo Porto e vou lá assisto o Porto. Mas no início, como bom engenheiro de estruturas, a gente olha a estrutura, né? A verdade é essa. E fora o Maracanã, outras obras aí? Paulo, foi o quê? Deixa eu pensar aqui que... Obra de infraestrutura, vocês participaram, a gente participou né? de projeto desses corredores de transporte para BRT aqui no Rio de Janeiro, vários deles, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, muito projeto. Rodrigo, sempre com a Aline? Cara, sempre com a Aline. Então, vamos, assim, eu gostaria que a Aline estivesse aqui, além de falar de engenharia. Ele, na verdade, ele não queria dizer, né? Na verdade foi a Aline. Não, eu sempre digo isso. O pessoal fala para mim, não, você é muito bom. Na verdade foi a Aline. O pessoal fala assim, você é muito bom engenheiro. O pessoal normalmente me conta, você é muito bom engenheiro. Eu falo, mas a Aline é melhor. Eu tenho a menor dúvida disso. Então, sempre com ela, nesse período assim, todo. A gente, na verdade, trabalhou em projetos diferentes em algum período, mas a gente sempre teve em contato. Porque, assim, engenheiro estrutural com engenheiro estrutural vai falar sobre o quê? É sobre isso que eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho agora, né? Como é que essa relação? Tipo, eu sou casado com uma socióloga, né? E aí a gente fazendo doutorado juntos naquele mesmo período, ela fez também o doutorado em Porto, e a gente dividia no nosso apartamento o mesmo escritório, né? Então, ela, sem dúvida, é a socióloga mais engenheira que eu conheço, e eu provavelmente o engenheiro de estruturas que mais entende de sociologia, filosofia, e se bem que o Rodrigo também gosta. Não, a Aline. É a Aline que gosta, né? Mais que eu.
A Aline que gosta. O Rodrigo é mais gestor. É, isso aí. Né? E, poxa, então assim, a gente tem uma relação ali que é um da área de exatas e o outro da área de humanas, e a gente realmente conversa muito, né, sobre nossas atuações profissionais. Agora, como é que é dois engenheiros de estruturas, né, que trabalham muitas vezes juntos, né, se não no mesmo projeto, mas envolvidos ali, como é que é esse dia a dia, Rodrigo, essa relação? Vocês conversam sobre outra coisa que não estruturas? Filhos. Filhos, sabe? Uma coisa que eles fazem bem. Exatamente. Paulo, assim, nos últimos projetos todos, eu diria que, sei lá, de 2013 para cá, a gente tem trabalhado junto, basicamente, em todos os projetos. A gente tenta dividir, né, as responsabilidades, o que tem que ser feito, a própria equipe que a gente tem. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente atua de uma maneira mais segmentada, do tipo, ela trabalha com determinados projetos que são mais... Como é que eu vou chamar? Com mais... deixa eu pensar a palavra que fugiu a palavra. Diz alguma palavra que a gente tenta resgatar, ajudar aqui a dar algumas... assim, ela trabalha hoje com projetos, com os mesmos projetos que a gente, mas a gente tenta definir escopos mais certeiros para ela poder começar e terminar. Porque o grande problema do engenheiro estrutural é começar e não terminar, né? Todos nós sabemos disso, né? Então, assim, ela trabalha com escopos que ela consiga começar o trabalho, desenvolver modelo estrutural, desenvolver desenho e coisas do Ajuda tipo. no planejamento do dia a dia em função de todas as outras atividades de mãe que ela tem. Todas as outras atividades, exatamente. A atividade de mãe é primeiro lugar. Né? Então ela está mais envolvida naquele projeto que tem começo, meio e fim. São projetos que, por exemplo, não precisem, naquele momento, de muita interação com o cliente. Certo? Revisões, aquele revisões não é nem o caso, que revisão a gente vive disso, no final das contas, né? Mas, assim, que você já consiga ter toda a informação já filtrada para você já começar, desenvolver e terminar, e entregar ao cliente. Entende? Então, assim, hoje, atualmente, o que a gente faz, basicamente, a nossa divisão acaba sendo que eu consiga fazer a parte de coordenação, a parte toda de pegar a informação, dar uma digerida na informação, entender o que tem que ser feito, o que o cliente está pedindo. Aí a gente faz a divisão interna dos trabalhos, parte fica com a equipe, parte vai para ela com uma parte da equipe, ou fica comigo com uma parte da equipe. E depois disso, a gente tem um produto final que aí a gente faz o check, né? Um verifica do outro e as equipes vão se complementando. Então, hoje a gente tem feito isso dentro do tempo que tem disponível, que é pouco tempo, né? Em função da quantidade de filhos que a gente tem. Mas tanto que da última vez que a gente veio aqui para o CBPE, a Sofia era a caçula, né? Era, exato. Mas ela já estava um pouquinho... Ela já tinha maior, desgarrado. já tinha um ano e pouco naquela época? Ela tá com 3,5, ela devia ter 1,5. Então ela até conseguiu participar ali do congresso dessa vez. Não, dessa vez não dá, porque João tá com 7 meses. Vai fazer 8 ainda, é muito pequeno. E tem outro congresso que a gente vai daqui a alguns dias. Exatamente. Né? O Rodrigo também vai. Vamos nos encontrar mais uma vez. Vamos né? Não. Isso é só no próximo ano. Só no próximo congresso. O pessoal do mestrado até brincava comigo também, né, sobre essa questão de produções, né? Quando eu entrei no mestrado, eu não tinha nenhum filho, né? Quando eu saí do mestrado, a Priscila já tinha 2 filhos. A Priscila não, vocês, pô. Nós. Né? Verdade, eu não sei porque eu falei. Ela já tinha tido, eu ia dizer isso, né? Porque eu não tive, ela. Então nós já tínhamos 2 filhos. E quando chegava alguém de fora, que ia lá na sala dos alunos do mestrado, e aí o professor vinha, apresentava um, apresentava outro. Quando chegava na minha vez, o professor dizia: olha, esse é o nosso aluno que mais produz aqui. Né? Aí o professor perguntava: você normalmente produz, você envia, publica onde? Revista, que revistas? Aí os caras diziam: não, professor, eu até tento publicar. Quando eles falam que eu produzo muito, é filho, é porque eu entrei sem nenhum filho e já tô com 2. Aí o cara dizia: isso aí é o Paulo Coelho. Então, assim, já a gente vai ter um outro congresso aí, né, que nós vamos participar juntos mais uma vez. Esse em Brasília. A gente vai sair da casa do Rodrigo e vai para a casa do Pantoja. Né? Pantoja, fala um pouquinho que congresso é esse aí pra gente. Esse é um congresso, né, um congresso internacional, é um congresso que
na verdade, nasceu no Ceará, então, né, Casa do Paulo, então, então, obviamente, é um congresso que tem há 20 anos, né, 20 anos ele é anual. E aí eu participei do primeiro, que foi em Sobral, há 20 anos atrás. Eu estava lá. Aí, vocês estão entregando a idade. Na verdade, 20 anos, Pantoja, foi em 2023. Não, 2023 não. Ah, foi 2023? 2023 completou 20 anos. Vai fazer 22 agora. Agora já são 22. 22, tanto que em 2023 aconteceu em Sobral. Mas eu acredito, né? Aí eu teria que pegar o histórico certinho, mas acredito que desses 22 anos, 2 anos, eu acho que por algum motivo não teve. Então é a 20ª edição. É a 20ª edição. Perfeito, perfeito. Tá certo? Então, que é um congresso de patologia e reforço, recuperação de edificações. E você estava lá, estava em Sobral? Estava em Sobral, fui em Sobral. Cara, a história desse primeiro congresso é muito interessante. E depois virei Sherman, né? Então, eu agora sou o Sherman do congresso, que há 20 anos atrás eu fui. Então, cara, eu tenho muito orgulho, acho muito bacana. Participei de vários, né? Em vários locais, que é um congresso que também já teve na Itália, Portugal, já teve na Espanha, Portugal, Argentina, Chile, Turquia. Então, cara, foi um congresso que teve em vários locais e eu participei em várias edições. E outra coisa, né? É um congresso que, do mesmo jeito que nós três estamos conversando aqui nessa mesa aqui, né? É um congresso que tem a pegada acadêmica, é a pegada, digamos, de mercado. Então, isso também faz do Simpar digamos, um congresso único, né? Que, assim, ele traz à tona exatamente as novidades, né? As inovações que estão sendo aplicadas no mercado, mas que também estão nas universidades. Sobre essa primeira edição, lá em Sobral, eu me formei em 2000. E naquela época, poxa, eu sempre gostei muito de estudar, tinha muitas referências, né, de grandes autores e tal. E, poxa, naquela época não era fácil a gente estar em congressos, recém-formado, né? E aí, de repente, chega uma notícia pra gente lá no Cariri cearense, de que haveria um congresso em Sobral, e que esse congresso contaria com a presença de... Cara, você dava uma olhada assim no nome dos palestrantes. Cara, você não acreditava que aquilo ia acontecer em Sobral. Né? Personalidades nacionais. Começava pelo Paulo Helene. Exatamente. O Paulo Monteiro, direto de Berkeley para Sobral. Né? Isso mesmo. O pessoal até brinca, lá no estado do Ceará, o pessoal de Sobral, né, eles se consideram bem diferentes, né, do restante do estado. E aí o pessoal brinca que lá em Sobral se fala inglês, né, e que tem que ter passaporte para ir para Sobral. Né? Então eu pensei, poxa, os caras estão vindo, né, de Berkeley, cara, para cá, da USP. E aí eu fui participar desse congresso. Cara, foi fenomenal. Assim, sabe aquilo que você nunca imaginou que pudesse acontecer? E isso tudo pela grande força do professor Francisco Carvalho, né, que foi o idealizador, ele é da Universidade do Vale do Acaraú, a UVA, e enquanto ele fez aí suas qualificações, mestrado, doutorado, ele conseguiu realmente criar uma rede de relacionamentos que permitiu que ele lançasse aí o Simpar, já começando dessa forma. Né? E de lá para cá... E que coincidência, né, cara? Do VAR1 ser dessa rede e entrar, digamos assim, de modo super ativo e ao mesmo tempo, quer dizer, porque eu não cheguei ao VAR1 por isso, mas ao mesmo tempo, né, quer dizer, hoje eu estou muito em função do VAR1. Então veja que a gente todos nós aqui, né, estamos assim, fomos conectados pelo VAR1 e que, cara, ele já estava conectado com o professor Francisco. Quer dizer, que coisa maluca, né, cara? E aí são 20 e tantos anos, 20ª edição, e dessa vez Brasília. Brasília, de 16 a 18 de junho, né? Convido aí a todos a participarem, né? Vai ser nós temos mais de 14 palestrantes, né? O professor Paulo vai estar lá. É um dos palestrantes, eu também vou ser, que é o professor VAR1, obviamente, mas vai ter gente da Itália, Estados Unidos, China, Espanha, México. Então, cara, vão ser uns 7 países diferentes. Que bacana. Então vai ser realmente uma coisa bem bacana. O período de envio de artigos já
Já finalizou, Já né? finalizou, mas as inscrições vão ser abertas até o dia do Congresso. E o Rodrigo vai estar lá com a gente. Vai estar lá com- O Rodrigo faz parte do da comitê científico. Comitê científico. Né? Que bacana. Cara, o Simpar, eu participei do Simpar no Porto, você estava lá também? Simpar do Porto, não. Foi o Simpar que eu mais publiquei trabalho. Mas eu não pude ir. Eu mandei todos os meus alunos. Foram, acho que 6 ou 7 artigos que publiquei, que inclusive foi quando o Varun, acho que tinha um número de artigos tão grande, que o Varun falou, diabo esse homem aqui. E alguém comentou com ele. E depois nós começamos a conversar e tal. Então, alguém me apresenta esse João Pantoja, né? aqui, pô, o cara mandou 7 artigos, que diabo é esse? Mas todos os meus orientandos e todos foram. Eu estive lá no do Porto, eu publiquei no de Florença, teve Florença, eu palestrei no da Turquia e agora mais uma vez estou lá com vocês, 16 a 18 de junho. Estão todos convidados a participarem do Simpar. É isso aí. Né? E o que nós vamos fazer por lá, Pantoja? O lado social, o que a gente pode fazer lá em Brasília? Pô, vamos marcar lá no Pontão da Asa Sul. Né? Pô, ali eu nasci em Brasília, vocês sabem disso? Tá tudo mas Brasília tem muita coisa boa, cara. Ei, gente, e esse período, né, que a gente viveu lá fora, experiências, como é que o que vocês guardam aí de boas lembranças, além das inúmeras vezes que nós nos reunimos, muitas delas na casa do professor Varun, né? Sempre momentos muito agradáveis. O que vocês lembram mais de Portugal? Se pretendem voltar para lá ou ter outra experiência internacional? Vamos conversar um pouquinho aqui para o pessoal que de repente quer ter essa experiência, né, que por algum motivo tem um certo receio, como eu tive, não sei se vocês já passaram por isso. Inclusive, uma das pessoas que me motivou muito aí foi o Pantoja, né? Uma dessas idas, normalmente eu ia sozinho, né? Porque a minha esposa não queria ir e tal. Na verdade, ela sempre foi contra que eu fizesse o doutorado fora, porque ela dizia, olha, você vai ficar indo sozinho e vai ficar distante da família. Eu, não, tem calma, vamos ver como é que isso vai acontecer. E eu insistia que ela fosse, ela nunca queria ir. Certa vez eu consegui, em uma dessas idas, levá-la. E aí eu já pego, nessa ocasião, a levo na universidade para ela conhecer o departamento de sociologia. Poxa, Priscila, é tua oportunidade de fazer um doutorado também. Foi aí onde ela começou, né, a mudar um pouco de ideia. E em uma dessas idas, a gente saiu juntos, a gente foi lá para um bar ali próximo eu acho que era a estação de Combatentes, né? Você não morava perto de Combatentes ou não? Sim, não é isso? Exatamente. Não tinha um restaurantezinho ali perto E a gente conversando lá, eu estava com minha família, o Pantoja com a família dele, e aí poxa, Pantoja, eu não sei se eu venho, cara, tô preocupado, porque eu já tô vindo e vou manter, mas a Priscila não quer vir. E aí o Pantoja conversou com a gente, cara, deu a maior força, e cara, valeu a pena demais. Outras pessoas que me deram muita força, o Varun, né? Alguns amigos lá do Cariri, tem um engenheiro lá que eu gosto muito dele, o Felipe Coelho, que uma vez conversando comigo também me deu essa força, né, para que eu fosse. E, gente, assim, não sei a experiência de vocês fora, mas para mim, cara, foram excelentes anos de ouro. Anos. Anos de ouro. E aí, pretendem ter outras experiências? Não, eu já tô... Já tá planejando? Eu já tô conversando. Você vai para onde agora, Pantoja? Eu vou para a Itália, né, para Roma. Vamos trabalhar juntos lá, cara. Vamos trabalhar juntos lá. Eu tô conversando, né? O professor Varun, tem o professor Fabrício. E aí, então, eu já tô conversando e tal. Consegue me encaixar nesse projeto? Claro, é sempre um prazer, né? Tá, então bora pra Itália, cara. O Roma é bom. E aí? Bora, Rodrigo. Pra Itália? Sim. Com 4 filhos. 4 filhos. Tem que ver quais são as regras de bolsa. Não, brincadeira. Cara, morar em Portugal foi, sem dúvida nenhuma, uma escolha muito acertada. Assim, como você tinha falado, né? Pode ter gente querendo ir, querendo tirar dúvida. Não sei se o Pantoja vai concordar comigo, porque eu acho que cada um de nós foi numa etapa de vida diferente. Uhum. Então, cada um vai ter a sua dificuldade, cada um vai ter seu ponto positivo e seu ponto negativo, né? Sim, naturalmente a gente tem uma questão cultural, né? Que não é igual ao Brasil. Nem de longe é igual ao Brasil. Além disso, você tem uma questão de clima, que eu acho que é dos piores aspectos. Assim, o clima de Portugal, apesar de não ser o pior clima da Europa, longe de ser o pior clima da Europa, mas quando a gente fala de Portugal, vamos falar de Porto, né? Que foi onde todo mundo morou aqui, né? Uhum. A gente está falando de um clima que venta muito, que chove muito. Então, assim, você tem frio. Que é frio. Então, você tem, sim, essas dificuldades, né? Você vai sair na rua...
é chuva e vento 3 meses, né? Pra gente que mora em lugar quente, isso é um dificultador, né? Mas assim, você morar fora, acho que qualquer lugar que você vai morar, você sempre vai ter ponto positivo de questão de você comparar a questão educacional, a questão de comportamento das pessoas, como as pessoas agem. E assim, nenhum lugar é perfeito. Eu acho que o principal ponto é esse, né? Se eu tivesse que voltar atrás, eu iria, com certeza absoluta. Mas eu acho que a maior dica que eu poderia dar para alguém é: não procure o lugar perfeito, porque todos os lugares têm seu defeito e todos os lugares têm suas virtudes, né, no final das contas. Rodrigo, você tem cidadania portuguesa? Tem. Né? Tem. É tua família? O que é que... Minha família, a parte de avó paterna, é portuguesa. A Aline também. A Aline também. Então, assim, a gente teve essa facilidade, né, de basicamente, a gente já tinha o passaporte português por N motivos, e a gente acabou indo. E tudo bem. A gente teve até um dos nossos filhos que nasceu lá. A gente foi com a Aline foi grávida, um nasceu lá, um é português, né? Eu tenho dupla nacionalidade. Mas correu tudo bem dentro do que a gente esperava, assim, dentro das dificuldades de estar longe da família mesmo. Porque a minha família portuguesa morava longe da gente. Uhum. Então a gente não tinha muito suporte, né? Não tinha nada disso. Mas a gente teve a sorte dos pais da Aline irem sempre. Minha mãe, quando podia, também ia. Então, assim, foi bem tranquilo nesse aspecto, né? 3 brasileiros, um português. 3 brasileiros e um português. E provavelmente um italiano, né? Vai depender do que a gente consiga acertar aqui. É só programar. Se programar direitinho. Se programar se vai ou não para a Itália, né? A dúvida é essa. Cara, mas foi um momento muito, muito bacana, né? De crescimento, só tô né, pensando cara? aqui porque vocês me chamaram. Em todos os aspectos. Só tô pensando aqui porque vocês não me chamaram antes para sair com vocês. Teve que esperar o aniversário desse cara. Pois é. Perdemos quanto tempo nisso? Verdade, o que já estávamos lá uns 6 meses. Ganhei. Mas a gente conseguiu recuperar bem. Depois o negócio pegou, né? Tirando uma atraso, com certeza. Mas eu também estava com o Pedro muito pequeno nessa época inicial de vocês. Não ia conseguir acompanhá-los. Gente, e para cada um de vocês, dentro da área de atuação de vocês, hoje eu tenho sempre perguntado como vocês enxergam o futuro da engenharia, né? Isso é algo que todo mundo tem conversado a respeito. Na verdade, todas as profissões têm pensado nisso, né? Influência, né, desse novo período que a gente vive, né? Que a gente vai viver, não que a gente vive. E a engenharia certamente é uma das áreas que vai ser bastante impactada com todas essas questões de inteligência artificial e tudo mais. Hoje, os softwares que a gente trabalha já tem, né? Já foi implementada a inteligência artificial em algumas etapas de projeto, não em todas, mas aí dentro da área de cada um de vocês, né? Como vocês visualizam esse período que está por vir? Eu vou falar logo, porque eu achei bacana. Quando eu cheguei aqui, estava conversando com o Rodrigo, né, antes da gente se reunir aqui. E aí quando eu cheguei, o Rodrigo estava ali. E eu cheguei, a gente começou a conversar. E aí a gente foi logo, parece que foi até, assim, digamos, natural a gente conversar sobre isso. E aí o Rodrigo me perguntou: pô, e aí, cara, como é que você tá? Porque eu já estou usando um monte de coisa de inteligência artificial. Eu falei assim: pô, Rodrigo, mas eu também. Então, na verdade, eu acho que, né, Paulo, como eu sou mais antigo de vocês todos aqui, né? Porque eu ainda fazia todos os meus... minha última geração de projetos de Brasília, em que eu fazia os projetos à mão mesmo, né? Calculava tudo à mão. Todas as lajes, todas as vigas, todos os pilares. Régua de cálculo não é professor? Não. Mas era tudo detalhado à mão. Então eu detalhava tudo, fazia, né? Eu costumo falar que a gente fazia 5, 6 revisões até o cliente dar um pé na porta lá do escritório e levar o projeto embora e pronto. Porque já não dava mais para ele esperar. Era difícil concluir um projeto. Não dava, porque você ficava revisando. Pô, em um detalhamento que você fazia ali uma mudança, precisava emendar uma barra. Cara, para renumerar isso tudo, como é que era? Era uma loucura. Não renumera, era da Gillette. Exatamente, Gillette. Era uma loucura, cara. Era uma loucura. Eu cheguei a brincar, porque no final das contas meu pai tinha muito material desse em casa. Então, às vezes, ele pegava algum desenho que foi revisado, que aí quando a revisão era grande, tinha que jogar fora. Eu não tenho Ctrl-C, Ctrl-V. Papel manteiga, papel vegetal. Não, e manteiga também. Então vocês imaginam o seguinte, quer dizer, eu comecei nisso e eu acompanhei, quer dizer, em
em 90, 89, fiz o meu primeiro curso de AutoCAD. E naquela época, as pessoas, cara, quando veio a tecnologia, as pessoas falaram, pô, cara, isso não vai dar certo, isso não existe. AutoCAD é uma coisa que não vai acontecer, não vai ser implementado. Então eu vi, né, claramente isso acontecer para mim, né? Do mesmo jeito que hoje eu vi também a plataforma BIM aparecer e as pessoas terem uma reação gigantesca. Até hoje tem, peraí, mas isso, cara, não vai ser. E, na verdade, não vai voltar mais, as coisas já estão indo, né? E a inteligência artificial, eu acho que é na mesma, digamos, proporção. Quer dizer, é uma nova realidade, né? Ainda como, digamos, projetista, acho que vai mudar muita coisa, tá certo? Muita coisa, lançamento, nós vamos ter auxílios, né? Ferramentas muito complexas que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho hoje uma coisa que tem me dado muito prazer, eu tenho feito todo um desenvolvimento de software, porque eu gosto de programar e tudo, então eu tenho feito um desenvolvimento dos softwares que eu uso conjuntamente com a inteligência artificial. Então eu faço, volto, olho, reviso, volto, entro de novo. Então isso tem me dado, assim, foi muito interessante, porque me lembrou muito a época que eu fazia tudo à mão e que a gente foi para os programas integrados. Então nós tivemos, assim, uma parte braçal gigante que foi evitada e que hoje, por exemplo, na programação está acontecendo. Você não precisa mais ficar com a parte braçal da programação. Verdade. Quer dizer, você pode ter auxílio e, obviamente, você pega aquilo ali, tem que fazer, né, toda a revisão, mas você já tem uma parte gigantesca da programação pronta. Em compensação, nós temos que ser cada vez melhores. É isso aí, assim? Mas é isso aí. A ideia é essa, porque houve um dia que o profissional, ele atuava só desenhando. Esse cara perdeu o sentido. Né, o sentido, o manual. Né? E quem programa, dependendo do nível de programação, está perdendo o sentido. Exatamente. Né? Então, o que a gente faz para se encaixar nisso? Cara, a gente tem que elevar o nível. Tem que fazer. É isso aí. Está envolvido com atividades cada vez mais complexas do ponto de vista de inteligência. Mas né? é isso mesmo. Não é isso, é isso que vai acontecer. Mas é isso que vai acontecer. Na realidade, eu também enxergo dessa mesma forma. Na verdade, eu acho que a inteligência artificial está aí para ser aliada da gente e cada vez mais substituir o trabalho braçal. Assim, eu vejo isso com muito bons olhos, porque na realidade a gente sabe o quanto de tempo a gente perde com o trabalho braçal, né? E com revisões e com N coisas que a inteligência artificial pode vir e ajudar muito, né? Detecção de erro, detecção de clashes, detecção de uma série de coisas. E aí você vai conseguir concentrar na parte, vamos chamar assim, mais nobre do trabalho. Intelectual. Na parte mais intelectual. Exatamente. Porque isso eu acho que a inteligência artificial ainda vai demorar. Acho que, na verdade, minha opinião é que nunca vai chegar ao nível do ser humano, em termos de soluções. Eu acho que você vai ter, assim, indicativos, ela pode te ajudar em muita coisa e ela vai ajudar. Mas substituir o ser humano na parte da inteligência propriamente dito, na parte de que solução que eu uso, que solução que eu não uso, de feeling, por exemplo, uma coisa que eu falo muito, né? Engenheiro estrutural tem que ter feeling. Sim. Eu muitas das vezes pego o projeto, olho e falo, não, aumenta isso, diminui aquilo, faz assim. Isso a inteligência artificial, por mais que tenha dados, ela não vai ter esse feeling. Ela pode ter um feeling treinada por mim. Isso é possível, né? Ou seja, ele já sabe que minha relação altura não é padrão do Pantoja, por exemplo. E o detalhamento, né? Um detalhamento próprio. Então, assim, ela podendo ser treinada, porque ela aprende com a gente, né? No final das contas, ela pode ser, sim, um grande aliado, mas substituir totalmente, não. Mas eu fico feliz que a gente talvez possa jogar parte do trabalho braçal para ela fazer. Sim. Entende? E a gente concentrar mais na parte intelectual da coisa, na parte da solução do problema e coisa do tipo. E avançar, né? E avançar em problemas complexos. Exatamente. É isso aí. Meus amigos, a gente começa a se aproximar aqui do final desse nosso bate-papo. Quero dizer que fiquei muito honrado, né, com a presença de vocês aqui. Muito obrigado por participar. Estou muito feliz que ao longo dessa semana aí, desde segunda-feira, estamos juntos, né? E a semana continua, temos ainda amanhã um tempo juntos. E em junho estaremos juntos mais uma vez, né? É sempre para mim um grande prazer estar com vocês, dois amigos que eu
ganhei na minha ida a Portugal, cara, e que de lá para cá a gente se fala, acho que semanalmente. Pelo menos. Né? Semanalmente, Pelo por menos. baixo. Né? Pelo menos. Porque a gente conversa sobre engenharia e conversa sobre N coisas. Né? E mesmo quando a gente não se fala, a gente comenta coisa dos outros. Então tá tudo certo. Então, gente, muito, muito obrigado. E para a gente finalizar aqui, queria que vocês, já que nós temos histórias, idades, né? Caminhos diferentes, que cada um de vocês deixasse aí uma dica, um conselho, né, para esse aluno que está terminando agora a graduação, né, e ele quer trabalhar na área de estruturas, né, que conselhos dentro do que vocês viveram vocês podem deixar para esses nossos seguidores? Deixar o Pantoja falar, que ele fala melhor que eu. Não, mas eu acho que uma coisa, né, muito interessante, né, Paulo? Eu acho que todos nós aqui, todos tivemos carreiras diferentes, mas que eu também acho que permearam por caminhos, né, muito interessantes. E eu acho que uma das coisas que eu vejo muito é você, cara, é a tal da resiliência, sabe? Resiliência. Eu acho que isso aí é uma característica de quem quer chegar longe, tá certo? Então, que você se adapte. Não existe, né? Não existe fórmula pronta, não existe. Então os caminhos eles são feitos durante a jornada, né? E você nunca vai falar assim, ó, cara, tudo o que eu fiz eu me dei bem. Não, você vai ter coisa que você vai se dar mal. E é assim mesmo, né? Tudo bem, né? Então tudo bem. Né? E o que eu digo é o seguinte, né, cara? Eu ao longo da minha jornada aí né, eu tô com quase 40 anos de engenharia, que eu diria o seguinte: só não erra quem nunca fez. Né? Então, por exemplo, eu tenho alguns colegas lá na Universidade de Brasília que são, né, professores que eu tenho certeza que nunca erraram, porque nunca fizeram nada, né, do ponto de vista de projeto. Né? Então, assim, então eu acho que, assim, na verdade, a dica não existe fórmula pronta. O que existe é uma vontade de ir para frente, né? Em todas essas, tanto na parte de engenharia, de mercado, quanto na parte de acadêmica. Muitas vezes você vai ouvir pessoas que vão te desincentivar, mas, cara, quem tem que criar o seu caminho é você. Perfeito. Né? E eu vejo que nós três aqui, cada um no seu jeito, cada um na sua forma. Todos nós temos família, temos filhos, temos, né, saímos, temos amigos, e nós conseguimos, cara, né, digamos assim, chegar aí num topo aí, digamos, já pertencemos a uma classe de engenheiros de alto nível na área de estruturas, que eu me orgulho muito e acho que, cara, é um prazer aqui realmente estar aqui no teu programa. Acho que isso é muito, né, muito legal e sempre estando com os amigos aí, obrigado. Também agradeço. Perfeito, Pantoja, perfeito. Cara, esse é o recorte de milhões, viu? Essa fala do Pantoja agora. Cara, muito obrigado, Pantoja, por sua contribuição. E assim, não completando o que você disse, né? Eu acho que já indo mais para um pensamento de projetista, de engenharia de estruturas e como ser humano mesmo, eu acho que, pelo menos para mim, funciona muito bem, né? A gente tem que ter sempre essa noção de humildade. Humildade no sentido, no caso da carreira, né? No sentido de sempre poder contar com os outros, de tirar dúvida, trocar ideia. Isso é muito importante. Nenhum de nós está 100% certo 100% dos tempos. Isso não existe, né? Você já sabe disso, você sabe disso. Então, a gente sempre tá do lado de pessoas boas que possam nos ajudar, que você possa tirar uma dúvida. Nada se faz sozinho. Você sempre tem que ter a ajuda de outras pessoas para você somar, né? Então é uma coisa que eu falo muito, por exemplo, com a Aline. Eu gosto muito de trocar ideia sobre o projeto. E assim, outra dica que eu acho muito importante. É muito importante que a gente durma com a estrutura. Assim, de noite é que vem aqueles insights. Quantas vezes no meio da madrugada, né? A gente acorda solução. Cara, já sei. Exatamente. Isso foi até o Stuck que falou na apresentação dele, e eu concordo no mesmo grau. Tem projeto, quando é muito desafiador, que sai do comum, né? Que você precisa dormir com a estrutura. Né? Ou seja, você precisa ter um tempo de maturação. Não é? Quando você começa um projeto novo, por mais simples que ele pareça, é bom você ter um tempo para você internalizar aquilo. Será que você fez tudo o que você deveria ter feito? Sabendo que você está suscetível a erro. Então, assim, é sempre bom poder trocar ideia com alguém, ter alguém mais experiente que você, ou até menos experiente, mas que te faça enxergar, entendeu? Que busque também esse caminho, né? E como o Pantoja disse, não tem um caminho só. Tem vários caminhos que te levam
Sucesso. Verdade, amigo. Perfeito também. Cara, queria só agradecer que honra ser amigo de vocês, cara. Muito obrigado. Bom, honra também é nossa, né? É isso aí, claro. E vamos encerrar para a gente poder, né, se encontrar aí também no barzinho aqui no Rio, tomar uma cerveja, uma caipirinha. Tá, gente? O Estruturando Soluções aconteceu hoje, aqui diretamente do Rio de Janeiro. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, né, deixa aí o teu comentário, compartilha com teus amigos. Enfim, obrigado.